Oi! Hoje eu trouxe para vocês um dos primeiros personagens que eu estudei da Bíblia, Ruth. Eu tive uma Ruth na minha vida, uma Ruth muito especial, uma Ruth muito amada, a minha avó. E eu queria muito entender por que o nome dela era Ruth, né? Quem que inspirou esse nome? Certamente o meu bisavô colocou esse nome nela porque ele teve essa inspiração da Bíblia, né? Ele era um homem de muita fé. E eu me interessei muito pela história de Ruth, né? E Ruth era uma mulher incrível. Ruth, ela foi caracterizada pela fidelidade que ela teve com Noemi, que era sua sogra. Ruth foi uma pessoa cheia de compaixão. Ruth foi uma grande companheira. Ruth, ela foi uma pessoa muito forte, muito trabalhadora, muito destemida. E Ruth soube escrever uma nova história na vida dela diante de tanta adversidade, né? A história de Ruth conta que Ruth ficou viúva, assim como a cunhada dela, que era casada com outro filho de Noemi, né? Ruth era casada com um filho de Noemi. A Obed, se não me engano, que era a Orfa. A Orfa era a outra nora, né, de Noemi. E Noemi tinha sido a primeira a ficar viúva. Ou seja, Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Noemi não tinha mais nada, né? Então Noemi resolve ir embora das terras dela. Elas estavam passando por dificuldades e ela decidiu ir embora e ela liberou as noras dela para seguirem as vidas, porque elas eram novas, elas tinham um futuro todo pela frente, né? E para elas recomeçarem, para elas procurarem um marido, para elas voltarem para a casa dos pais dela, onde elas teriam condições de se reerguer, né? Porque Noemi já não tinha mais condição de estar cuidando delas. E o que aconteceu foi que a Ruth, ela falou: não vou, eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você, o seu Deus vai ser o meu Deus. E eu vou caminhar com você. E assim foi, né? Ruth foi para outra cidade com Noemi. Lá ela começou a trabalhar numa plantação. Conheceu Boaz. Boaz, que era um parente, né? Meio que distante lá da Noemi. E acabou que eles se casaram, né? A Ruth e o Boaz. A Ruth recomeçou a vida dela. E dali veio a linhagem de Jesus, né? O que eu aprendi com essa história? Ruth, mesmo sem conhecer o Deus de Israel, ela cumpriu com um pedido de Deus, que era de não abandonar as viúvas, né, os órfãos, e ela teve no coração dela a bondade de permanecer com a sogra dela, de cuidar da sogra dela. E elas tiveram uma história de muita união, de muita sabedoria mesmo, né? Eu diria que Ruth foi muito sábia, porque apesar de todos os problemas que ela estava passando, né? Ela perdeu o marido dela também. Ela soube se reerguer. Ela cuidou da dor da sogra dela, mesmo ela tendo a dor dela. Ela continuou, ela seguiu em frente, mesmo diante das dificuldades. Noemi, ela estava quebrada, destruída, com uma amargura dentro dela que nem ela suportava.
Mas ela não esteve sozinha. Deus enviou Ruth para ficar ao lado dela. Que história, né? Foi triste, foi sofrido, mas Deus permaneceu com elas. Deus deu um futuro novo para elas. Deus escreveu uma história nova na vida delas. Às vezes a gente acha que não tem solução para o nosso problema, que é o fim, que a gente não vai aguentar. Mas Deus coloca Ruths no nosso caminho. Você não precisa ser sozinha. Você não precisa estar sozinho. Certamente tem alguém que está com alguma dor perto de você. Que vocês podem contar um com o outro, dividir os fardos. Assim como Ruth fez com Noemi. E juntas elas se reergueram. Juntas elas escreveram uma nova história. Deus tem o dom de aproximar pessoas, principalmente na dor. Ele envia os anjos para ficar com a gente. A história de Ruth, uma história linda. O que a gente aprende com Ruth é que a perda não significa tudo na nossa vida. Que a perda não é o fim. É um ciclo que se fechou para que a gente comece outro. A gente só não pode desistir. A gente tem que ter na nossa cabeça que Deus é o nosso sustento. E que por pior que seja a situação, por pior que seja o cenário da nossa vida, a gente tem Ele. E que Ele jamais vai nos desamparar. Nada foge do controle dele. Hoje eu entendo porque o nome da minha avó era Ruth. E a minha avó, assim como Ruth, teve uma história cheia de perdas. Mas a minha avó ganhou muito também. E ela não desistiu. A minha avó, ela perdeu filhos, mas ela tinha outros filhos para cuidar. Ela não se abateu, porque ela precisava carregar aqueles filhos. Ela precisava continuar a história dela. E foi por orações dela, eu tenho certeza, que hoje eu tenho esse coração tão apaixonado por Jesus. Eu peço para vocês lerem o livro de Ruth, para meditarem sobre o companheirismo, sobre se reerguer diante da dor. A dor não é o fim, ela faz parte do processo. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser como Ruth, forte, corajosa, que você possa ser companheira, que você tenha dentro de você o dom de se reerguer e ajudar a erguer os outros. Deus te abençoe.